Queria estar deixando uma palavra da parte do Senhor para você que vai ver esse vídeo, e eu creio que se você está vendo esse vídeo, pela soberana vontade de Deus que permitiu esse vídeo chegar até você, entendeu? Porque eu estou usando essa ferramenta que hoje nós, como servos de Deus, podemos usar, que é a internet, para pregar a palavra, porque às vezes nós não temos a capacidade de romper algumas fronteiras para ir, mas assim como os apóstolos que eram limitados e não podiam estar em diversos locais, Paulo que não podia estar sempre visitando as igrejas que ele tinha fundado nas viagens missionárias, ele escrevia as cartas para trazer consolação, edificação, instrução, e essas cartas, ainda que no decorrer da história muitos quiseram, essas cartas, muitos quiseram queimar, muitos quiseram torcer as palavras dos apóstolos, as palavras dos profetas. A Bíblia Sagrada, que é um conjunto de 66 livros, no decorrer da história muitos reis, muitos imperadores, governadores tentaram parar, mas não conseguiram, porque fiel e verdadeira essa é a palavra. Fiel e verdadeira é a palavra, e não se omitirá nem um jota ou um tio, e passa os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. E no passado eles usavam as folhas e as tintas que eles tinham para anunciar. E você vai ser alcançado por essa ferramenta chamada internet, e a palavra vai alcançar a sua alma. E que você seja uma terra que vai receber a palavra e produzir o fruto que a palavra vai proporcionar. Eu vou ler o livro de Abacuque, o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 5. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 1. Agora o versículo 5 diz, Deus falando: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. O livro do profeta Abacuque se encontra no livro dos profetas menores, não pelo fato dele ser menor no sentido de ser inferior aos outros, mas simplesmente pelo livro dele ter 3 capítulos. Por isso se encontra no livro dos profetas menores. E nós podemos dividir esse livro, nesses 3 capítulos, em 3 partes. Porque o primeiro capítulo é os questionamentos do profeta, e Deus começa no mesmo capítulo que o profeta está questionando a responder o profeta. E quando Deus vai respondendo o profeta por intermédio de uma visão, de um oráculo, de uma revelação da parte dele mesmo, da parte do Senhor, o profeta vai sendo consolado e vai entendendo o que Deus quer fazer nessa geração. E no capítulo 2, o profeta, ele para de questionar e ele diz no capítulo 2, agora, diante do que Deus tem falado, eu vou subir a guarda, vou me pôr sobre a fortaleza e vou ficar na torre de vigia, para ver o que ele vai falar e o que eu vou responder diante do que ele falar. E o que Deus fala para o profeta é: o Senhor me respondeu em visão e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que até quem passar correndo possa ler. A visão é para ainda um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, o capítulo 1 é os questionamentos. O capítulo 2, ele para de questionar e fica em silêncio diante de Deus, esperando Deus falar.
E no capítulo 3 ele começa o capítulo dizendo: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E o peso da palavra é tão poderoso que diante das palavras que Deus vai revelando no decorrer desse livro, você vai ver que a palavra é tão poderosa que Abacuque ele escreve: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ela vier contra um povo que não nos destruirá. E depois no capítulo 17 ele vai citar o relato que nós ouvimos hoje nos diversos louvores: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas o texto que o Senhor me direcionou nesses dias e está bradando dentro de mim é o versículo 5 do capítulo 1, porque o profeta começa questionando o contexto da sua época. E talvez você, assim como eu, questionou a Deus nesses dias, como o profeta Abacuque, acerca do cenário político, acerca do cenário religioso, acerca da desigualdade, porque Abacuque começa dizendo, e talvez a sua oração nesses dias tem sido essa: até quando, Deus, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu gritarei, olha a violência, e tu não me salvarás? Porque o Senhor me permite ver tanta iniquidade, ver tanta vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, a lei verdadeira está se afrouxando, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Ou seja, Abacuque está em um conflito, como você talvez aí dentro da sua alma está, num conflito, não entendendo a estação que nós estamos inseridos. Mas a palavra que veio ao profeta Abacuque é a palavra que é direcionada para a sua alma. E a palavra de Deus para esses dias é: vede entre as nações, olha ao redor, e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E sabe o que Deus falou para Abacuque? Vocês não vão crer, sabe por quê? Porque o contexto aqui era que Israel estava no pecado, Israel tinha abandonado a Deus, os sacerdotes tinham se corrompido, e Deus levanta o profeta Abacuque e fala: a obra que eu vou fazer vai ser tão grande que você não vai acreditar. Por quê? Porque eu estou levantando os caldeus, uma nação amarga, uma nação ímpia, uma nação idólatra, para trazer juízo sobre a minha casa, sobre a casa de Israel. Eu estou levantando Nabucodonosor. Deus levantou Jeremias lá em Jerusalém, que pregou durante 40 anos. E a profecia que saiu da boca de Jeremias foi: Nabucodonosor, meu servo. Deus levantou Ezequiel nas margens do rio Quebar, e no capítulo 21, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, avisa que a minha espada está saindo da bainha, a minha espada está polida, a minha espada está tão polida e afiada que ela está brilhando como um relâmpago, está resplandecendo como um fulgor, e a minha espada vai sair, está saindo da bainha. E diga, filho do homem, espada corta para a direita, para a esquerda, na frente, atrás, corta todos, espada fere a todos que estão no erro. E essa espada de Deus nesses dias está fora da bainha, e a espada de Deus vai passar. Mas você deve se alegrar, porque esse mesmo texto que Deus fala aqui no livro do profeta Abacuque, que o povo não ia crer, é o mesmo texto usado também para salvação, porque o contexto aqui é um contexto de juízo, porque Deus está levantando os ímpios para trazer juízo sobre Israel, para Israel se consertar. Mas Paulo, lá no capítulo 13 de Atos, quando está pregando na sinagoga, ele termina a pregação e fala: que não se cumpra em vocês o que está escrito. Vou fazer algo que vocês não vão acreditar. E Paulo está falando acerca do Messias.
E a mensagem que Deus está direcionando é: a espada do meu avivamento vai vir. E o meu avivamento vai ser sobrenatural. Muitos não vão acreditar, porque quando a semente do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, espiritualmente falando aqui, gerou o Messias na Maria, jovem Maria, quando ela disse o que foi feito, quem poderia acreditar naquela jovem? Talvez aquela obra causou escândalo, porque o próprio José ia deixar Maria, mas o Espírito se apresentou para José. O Espírito Santo veio a José, deu uma visão em sonho para José e falou: Maria, é o Espírito Santo que está gerando. E nós somos a igreja. Nós podemos usar essa comparação. Maria como a igreja. O que está sendo gerado dentro da igreja é o avivamento. E esse avivamento vai trazer escândalo para alguns. Porque muitos vão olhar e vai falar que é a carne que está gerando isso. Mas não é a carne. É o Espírito Santo que está gerando. Porque o Espírito Santo conhece a noiva verdadeira, imaculada, pura, santificada, que está pranteando diante de Deus, querendo mover. E o que vai acontecer, muitos não vão acreditar, mas esse avivamento vai trazer salvação, mas ao mesmo tempo vai trazer juízo, porque quando a glória de Deus se manifesta entre o povo de uma maneira mais palpável, mais poderosa, mais nítida, o juízo é maior. A responsabilidade é maior, porque Israel, quando estava no deserto, olhava a nuvem. Mas quando ele se corrompia, vinha juízo da parte de Deus. O próprio livro de Atos, Novo Testamento, vivendo o avivamento. Muitos se convertendo. Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação, 5.000 almas. Aí você olha no capítulo 5 de Atos, você vê que Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. E o que acontece em tempo de avivamento? Eles querem brincar, eles querem mentir, eles querem servir a Deus não de puro e sincero coração. Eles morrem. Por quê? Porque diante da glória de Deus vai ficar nítido quem serve e quem não serve. Porque está escrito em Malaquias: farei a diferença entre o justo e o profano, entre o que serve e o que não serve. E o avivamento está sendo gerado nas entranhas da noiva verdadeira. Vai trazer escândalo, vai trazer salvação, mas também vai trazer juízo. E eu encerro aqui esse simples e curto vídeo trazendo as palavras que Pedro trouxe para você entender por quê. Quando a glória de Deus se manifesta de uma maneira mais nítida, traz salvação, mas ao mesmo tempo também traz juízo. Olha só, irmão, em nome de Jesus. 2 Pedro 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura está escrito: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que foram destinados. E os Salmos vai dizer um pouco mais. Os Salmos é uma citação do livro de Salmos acerca desta pedra. Cabeça de esquina, pedra angular, que traz salvação, que não traz confusão, mas para quem não crê, essa pedra traz salvação, e essa pedra é Jesus, é Cristo,
e nele habita corporalmente toda a divindade. E assim vai ser o que Deus vai fazer nessa geração. Portanto, vede e olhai, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada e quando começar a ser manifesta. Amém. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.